Estudo sobre a Nova Jerusalém, parte 7. Vamos ver juntos neste áudio o que nos reserva a 7ª parte da série que estamos estudando sobre a Nova Jerusalém. Disse anteriormente que meu propósito em escrever este tema é para mostrar para você e para todos aqueles que estão ouvindo que nossa morada eterna não é no céu, como ensinam as religiões e denominações evangélicas, mas sim, nossa morada eterna é na Nova Jerusalém, como estamos estudando. No áudio anterior, comentamos com você alguns conceitos nos registros de João sobre a muralha grande e alta, sobre as características arquitetônicas da Nova Jerusalém e suas inscrições. Caso você não tenha ouvido o áudio anterior, peço que o faça para você poder acompanhar então este novo estudo e esta nova sequência. Nesta 7ª parte, vamos continuar falando sobre a grande e alta muralha, bem como a Nova Jerusalém, no que diz respeito às suas formas e materiais usados nesta construção por Deus. Deus escolheu alguns itens interessantes de sua própria vontade e gosto. E quero ver com você estas escolhas, para vermos o gosto que Deus tem de suas próprias coisas. Talvez tenhamos algumas perguntas, mas também podemos não ter respostas que precisamos, ou mais explicações dos motivos de Deus para tais usos do embelezamento da cidade. Porém, vamos ver o que nos reserva os textos de Apocalipse capítulo 21, de 18 a 21, que é o nosso propósito agora. Verso 18 diz assim: A muralha era feita de jaspe e a cidade de ouro puro, semelhante ao vidro puro. Verso 19, os fundamentos dos muros da cidade eram ornamentados com toda a sorte de pedras preciosas. O primeiro fundamento era ornamentado com jaspe, o segundo com safira, o terceiro com calcedônia, o quarto com esmeralda, e verso 20 continua dizendo o quinto com sardônio, o sexto com sárdio, o sétimo com crisólito, o oitavo com berilo, o nono com topázio, o 10º com crisópraso, o 11º com jacinto e o 12º com ametista. E o verso 21, terminando essa nossa parte de estudo, diz: as 12 portas eram 12 pérolas, cada porta feita de uma única pérola. A rua principal da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Quero ver com você, então, as características do embelezamento usado por Deus na criação da cidade, registrada por João, lembrando que ele está registrando tudo o que ele viu e ouviu sem fazer perguntas. Portanto, vamos ver o que João viu com respeito aos ornamentos da cidade. Os comentários que vou fazer apenas esclarecem um pouco o valor e a importância das pedras que Deus não só escolheu, como também as criou. Então vamos lá. Primeiro, a muralha era feita de jaspe. Toda a alta e espessa muralha era feita de jaspe. Não temos muito sobre a explicação do porquê Deus escolheu a pedra de jaspe, mas podemos ter uma ideia de sua cor e de seu valor dentro do conhecimento que temos hoje. O que sabemos da pedra de jaspe é que possui uma cor principal, podendo ser variada como amarelo, vermelho ou marrom, e considerada de grande valor por várias civilizações antigas. Pelo registro de João, toda a estrutura da muralha era feita de jaspe e não banhada. Segundo, diz o texto que a cidade era feita de ouro puro,
semelhante ao vidro puro. Eu creio que isso significa, e nós podemos até imaginar uma estrutura de 6.600 quilômetros de construção totalmente feita de ouro puro. Este ouro, realmente 24 quilates em nossa medida, ouro 1000, vamos assim dizer, e não ouro 0,999. Nosso ouro que usamos hoje, chamado de 24 quilates, na verdade não é puro, pois precisa de 1% de uma liga para se poder criar um objeto. Quando ele é totalmente puro, ele é branco como o cristal transparente, assim como a Cidade Santa. Terceiro, os fundamentos dos muros da cidade, diz o texto, eram ornamentados com toda a sorte de pedras preciosas. Temos aqui então uma amostra dos ornamentos que receberam os fundamentos da muralha da cidade. Lembrando que estes fundamentos não são especificados sua medida de profundidade, mas podemos ter uma ideia de quão profundo eles deviam ser. Afinal, uma muralha que tinha 2.200 quilômetros de altura e precisava ter fundamentos profundos e sólidos, é coerente, não é verdade? Também lembrando que os fundamentos eram 12, com os nomes de cada apóstolo do Cordeiro. Cada fundamento possuía uma pedra diferente como ornamento, sem a classificação de importância, pois eram todas pedras de grande valor e estavam distribuídas da seguinte maneira. O primeiro fundamento tinha como ornamento a pedra de jaspe, semelhante à pedra da estrutura da muralha. Quanto a esta pedra, já vimos no áudio anterior. Segundo, diz que o segundo fundamento tinha como ornamento a pedra de safira. É interessante que a safira é uma pedra com um tom de azul único, como um céu noturno. Apesar de sua profundidade, ela passa muita serenidade, comparando-se à quietude da noite. Terceiro, o terceiro fundamento tinha como ornamento a pedra de calcedônia. A calcedônia é uma das variedades criptocristalinas do mineral quartzo, tendo um brilho graxo. O que significa isto? É um tipo grão de areia. Pode ser semi-transparente ou translúcida e é geralmente branca a cinzenta, um cinzento azulado ou em alguma tonalidade de marrom, às vezes quase preta. O segredo, dependendo da luz que recebe. Muito bem, o quarto fundamento tinha como ornamento a pedra de esmeralda. A pedra de esmeralda é uma variedade nobre do mineral berilo, mas o curioso é que a sua cor verde, cujo tom varia do mais claro para o mais escuro, se deve à presença de pequenas quantidades de crômio. Crômio é uma espécie de tinta de alta performance, também de ferro e de vanádio. Vanádio é um elemento químico. É considerado uma das pedras valiosas mais desejadas do mundo, devido ao seu preço por quilate. Quilate é uma medida que identifica a pureza de uma pedra preciosa ou um metal. O quinto fundamento tinha como ornamento a pedra de sardônico. Sardônico é uma variedade de calcedônia, com cor castanha, castanha avermelhada e translúcida. O sexto fundamento tinha como ornamento a pedra de sárdio. O sárdio faz parte da família de calcedônia, de textura porosa e de cor tijolo avermelhado. O sétimo fundamento tinha como ornamento a pedra de crisólito.
Crisólito é um nome composto, ou seja, da raiz criso, que vem do ouro, e litos, que vem de pedra, pois é uma pedra dourada. O oitavo fundamento tinha como ornamento a pedra de berilo. Os cristais hexagonais do berilo podem ser de tamanho muito pequeno ou atingir dimensões de alguns metros. Possui brilho vítreo, que quer dizer típico do vidro, e pode ser transparente ou translúcido. O nono fundamento tinha como ornamento a pedra de topázio. O topázio tem uma dureza de medida 8 e um brilho vítreo. O topázio se apresenta na cor de vinho ou amarelo claro. O 10º fundamento tinha como ornamento a pedra de crisópraso. Crisoprásio ou crisópraso é a variedade mais valiosa do quartzo ou do cripto microcristalino. É uma gema composta de pequenas quantidades de níquel. Níquel é um metal de coloração branco-prateada, muito utilizado para a fabricação do aço inoxidável, na cunhagem de moedas, baterias recarregáveis. O 11º fundamento tinha como ornamento a pedra de jacinto. É uma pedra que se forma lentamente em outras pedras, principalmente dentro do basalto. O basalto é tipo uma rocha vulcânica, principalmente dentro do basalto. Sendo esta rocha vulcânica, faz com que o jacinto tenha uma característica de nunca se formar como uma massa informe. O 12º, terminando então nossa pequena análise, tem como fundamento ou ornamento a pedra de ametista. A ametista é uma pedra de cor violeta. Além da relação dos fundamentos e de seus ornamentos, há também um registro de João sobre o ornamento das 12 portas e do ornamento da praça da cidade. As 12 portas tinham um ornamento diferente dos fundamentos da muralha. As portas eram ornamentadas com 12 pérolas cada uma, e cada uma das portas com uma única pérola. A pérola é o único tipo de pedra preciosa que tem origem biológica. Elas surgem quando uma ostra detecta um corpo invasor em seu interior e tenta proteger os seus tecidos. A praça da Cidade Santa, diz o texto, que é feita de ouro puro como vidro transparente. Muito bem, vamos terminar então esta 7ª parte da nossa série sobre a Nova Jerusalém, onde estamos vendo detalhes da ornamentação, tanto da alta muralha, como o ornamento dos 12 fundamentos, o ornamento das 12 portas e o ornamento da Praça da Cidade Santa. Como disse no áudio passado, a soberania e a maneira e o gosto de Deus em fazer as suas coisas é surpreendente. E a lição que fica é que podemos confiar em nosso Deus. Se Ele sabe como criar as belezas da sua criação, como não saberá pintar o quadro de nossas vidas? Vejo você então no nosso próximo encontro. Deus te abençoe ricamente.